Oi, gente, vamos conversar então sobre o debate que aconteceu, promovido, né, pelo Estadão, pela Jovem Pan e pela TV Gazeta no dia de hoje, não é? Dos presidenciáveis. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo e eu sou André Teixeira Jacobina. A gente conversa aqui principalmente sobre política, ciência e filosofia. Eu tenho uma sessão de diálogos em que eu converso com especialistas de diferentes áreas. Toda sexta-feira no Filosofia Popular eu converso com vocês sobre filmes e séries do ponto de vista político, filosófico que eles acrescentam pra gente, não é? Pois bem, como era de se esperar, o debate começou falando sobre o atentado contra Bolsonaro, o repúdio absolutamente previsível e necessário de ser feito, né? E isso foi universal de todos os candidatos. Logo no início do debate, na primeira parte do debate, quando a palavra chegou no Boulos, o Boulos mostrou mais uma vez que ele é dos candidatos assim o mais capaz de criar memes fortes assim para serem facilmente repetidos na campanha. Ele já tinha criado 50 tons de Temer, o Estado é o Robin Hood ao contrário e muitos outros. E ele agora disse assim, não, eu não vou chamar o Meirelles, eu vou taxar o Meirelles. Meu governo vai taxar o Meirelles. Então ele tem realmente essa grande capacidade e ele foi muito bem no debate. Mas eu quero fazer uma crítica ao Boulos aqui, porque eu acho que embora ele tenha ido muito bem no debate, tem uma coisa que ele tem que começar a fazer um pouco, senão ele vai deixar certas imagens ficarem grudadas nele. Por exemplo, ele perdeu uma oportunidade quando o Meirelles falou que ele não trabalhava, de ter dito, ele disse depois que era professor, mas de ter dito naquele momento, assim que a palavra voltasse para ele, então você acha que os professores não trabalham, Meirelles? Sua perspectiva de trabalho não inclui os professores? Muito bom saber disso, Meirelles. Acredito que você não vai ter nenhum voto de professor. Seria uma pancada poderosíssima que ele poderia dar no Meirelles quando a palavra voltou para ele, não nesse bloco, no próximo bloco, mas enfim, ele perdeu essa oportunidade. E ele tinha que se defender dizendo que trabalha, dizendo coisas como... E ele poderia gastar, quando ele tem 1 minuto e 30, gastar 20 segundos para dizer que trabalha, dizer que as invasões são de pessoas desesperadas, isso não é solução para a política habitacional, o que ele defende é uma política habitacional, e que nunca invadiu propriedades que não estivessem em situação irregular, que não patrocinou invasões a propriedades que não tivessem situação irregular. Ou seja, ele precisa começar a se defender desse tipo de caracterização, porque senão a pencha de não trabalhador e tal vai ficar nele como se fosse um mero agitador político, e não é isso que o Boulos é. O Boulos é professor universitário. Enfim. Então ele tem que começar a se defender disso aí. Ele fez um pouquinho lá no final dizendo que é professor, mas não remeteu ao Meirelles e, enfim. Houveram essas críticas a Boulos e eu acho que ele precisa melhorar nesse aspecto. No resto, eu acho que é dos melhores comunicadores progressistas recentes que eu vi, brasileiros. Estou falando basicamente do Brasil porque no plano internacional tem gente como Jeremy Corbyn e principalmente o Bernie Sanders. Vamos falar um pouquinho sobre a estratégia de Ciro. Eu não vou ficar falando ponto a ponto, eu vou falar sobre algumas coisas em geral. Ciro claramente tentou se tornar realmente o herdeiro dos votos do Lula. Ciro falou sobre a condenação do Lula que ele considera injusta, ele já tinha dito isso antes, ele só fez repetir. E ele foi bem político com relação a Lula e com relação ao PT. Ele já tinha feito críticas antes, ele tem muitos motivos por criticar o PT, por causa de tudo que o PT fez para isolar ele, mas ele tem evitado críticas muito duras porque ele quer esses votos. Então foi uma questão estratégica. E ele também está sendo bem estratégico com Marina, ele destina perguntas tranquilas para Marina, sem agressividade, extremamente cordial. Acredito eu, porque ele pensa que Marina, não só eles podem estar aliados no segundo turno, como Marina pode ter entre os seus eleitores, em um determinado momento, transferência de votos para ele, um voto útil. Então ele está evitando ser agressivo com Marina. Ele está fazendo uma tática que, em vez de tentar desconstruir a Marina, para pegar os votos da Marina, ele sabe que essas pessoas que vão votar na Marina, muitas delas gostam muito da Marina, então, e ele próprio tem uma relação cordial com a Marina, então ele usou essa tática.
não é? Sobre a questão da educação, Ciro Gomes mais uma vez repetiu que o melhor IDEB do Brasil é o Ceará, que o Ceará é exemplo, que o Ceará é um estado pobre, e que conseguiu várias coisas na educação, inclusive aquele sistema de bolsas para os alunos e tal. E realmente eu acho que esse é o ponto. Se Ciro tivesse mais tempo na televisão, seguramente ele ia usar grande parte do tempo para expor a questão da educação no Ceará, que é o ponto assim mais forte que ele tem para utilizar. Marina também foi bastante tática nesse debate. Como? Ela criticou o PT e o PSDB como partidos que fazem a polarização, mas duas faces da mesma moeda. Nisso ela foi muito precisa, porque é bom lembrar que o PT, quando governou, não governou assim como partido de centro-esquerda, social-democrata, comprometido com esses valores, nem o PSDB. Ambos foram partidos que fizeram uma coisa meio que oscilante, né, políticas assistenciais, mas muita coisa favorável ao grande capital nacional, ou seja, e fazendo negociata com os nossos partidos fisiológicos, ou seja, tanto o PT quanto o PSDB fizeram isso. Então ela é muito correta nessa crítica, mas ela não incluiu Lula. Se vocês perceberem, ela não bateu em Lula. Por quê? Porque ela sabe que Lula conta com grande simpatia do eleitorado e que bater em Lula, nesse momento, seria perder votos. Então ela é estratégica assim. Nesse momento ela falou com a necessidade de acabar com o foro privilegiado, dizendo que a Aécio e alguns do PSDB, por enquanto, estão escapando por causa disso. O que foi também uma coisa muito interessante que a Marina falou. Uma outra coisa que eu gostei da fala do Boulos foi que quando o Boulos falou sobre a questão da polarização, ele foi questionado sobre a polarização pela Vera Magalhães, se o discurso da esquerda não estaria contribuindo para esse clima. Eu acho que a resposta dele, se vocês analisarem, foi uma resposta muito boa. Por quê? Porque ele disse o seguinte: a polarização não se resolve apenas com discurso. Ou seja, não é um discurso afável, cordial, que vai resolver os problemas da polarização no Brasil. Porque o Brasil tem uma desigualdade social brutal. Né? Quer dizer, o Brasil, e ele falou o exemplo dos 4, 5, 6 mais ricos, não sei, mas que concentram uma quantidade absurda de riqueza comparado com o resto da população. E de fato, num país com desigualdades sociais desse nível, com serviços públicos com carências e com muita violência, resultado de ausência de políticas sociais, resultado de ausência de uma política de Estado que dê oportunidade aos jovens e eles acabam nas mãos do crime organizado, vai ser muito difícil você diminuir a polarização e diminuir essa virulência, porque a polarização ela se transforma em violenta, em odiosa e tal, por causa da insatisfação com o Estado e insatisfação com o Brasil. Quer dizer, uma insatisfação de como o Brasil acaba gerando isso daí. Não é? As pessoas... um país ganha estabilidade, ganha, digamos assim, mais tranquilidade se todos nos países têm mais oportunidades de se desenvolver. Se isso fica restrito a poucos e eles ficam cada vez mais ilhados, isso tende a descambar para ódios, enfim. Tem estudos, inclusive, sobre isso, que países menos desiguais tendem a ser menos violentos e mais, enfim, felizes. Não é à toa que os países nórdicos são os países com os maiores índices de felicidade do mundo e são países também com baixos índices de desigualdade. Existe uma associação entre essas duas dimensões. Não é? Pelo menos alguns estudos sugerem isso, isso não é uma questão totalmente fechada. Sobre a questão dos agrotóxicos, o Álvaro Dias falou da experiência dele de governador, que ele tentou minimizar o impacto e tal, mas disse que são necessários. E eu achei interessante, tem dois momentos que são interessantes em termos de reações, enquanto uma pessoa está falando e o outro está só ouvindo. Né? Enquanto ele falava agrotóxicos são necessários e tal, o Boulos. Quer dizer, ele não podia falar, aí ele falou através de um gesto. Não é? E eu me questiono também essa questão da necessidade dos agrotóxicos. É claro que em determinadas circunstâncias eles podem ser necessários, mas muitas vezes eles não são necessários. Isso também eu já vi um documentário sobre isso, eu tenho que me lembrar o nome.
mas eu vi algum tempo atrás um documentário que mostrava que muitos agricultores são forçados a usar agrotóxicos, senão eles não recebem determinados benefícios. Isso por causa do lobby de determinadas empresas que vendem agrotóxicos, os chamados defensivos agrícolas. E o que é que acontece é que eles queriam fazer uma agricultura com menos agrotóxicos, naquela terra dava para fazer, mas por uma necessidade, quer dizer, um acordo com chave político, acaba não acontecendo. Então, embora em determinadas circunstâncias agrotóxicos sejam necessários, e muitas elas não são, e o seu uso demasiado tem razões políticas e de lobby poderoso de empresas de agrotóxicos. Isso não foi dito durante o debate, mas eu estou aproveitando para dizer aqui. Uma outra questão tática interessante para ser analisada no debate, e eu estou falando coisas que não foram ditas, que faz parte da minha análise, é Alckmin ficar enfrentando o Meirelles. Não sei se vocês perceberam, mas o Meirelles chamava o Alckmin para criticar, e o Alckmin criticava o Meirelles. E vocês podem pensar, mas poxa, o candidato preferencial do Temer é o Alckmin. Aliás, o Temer já disse isso. Agora, mais recentemente, o Temer discutiu com o Alckmin, mas a gente sabe que eles colaboraram, o próprio Temer lembrou disso, lembrou o Alckmin, que várias das pessoas da mesma base aliada do Alckmin estão no governo Temer e todas essas coisas. Mas por que o Meirelles e o Alckmin ficaram fazendo isso? Bem, o Alckmin, eu sei o motivo. Ele quer se afastar o máximo que for possível do governo Temer, porque é como um barco furado que está afundando, e se ele entrar, ele cai junto. Então ele quer distância dessa barca furada, né? Uma coisa que eu percebi também foi que a apresentadora, coitada, ela se confundiu várias vezes, não foi? Quase não deixa o Boulos falar umas 2 ou 3 vezes, mas enfim. Felizmente, todas as vezes alguém lembrou que tinha tréplica e ela deixou ele falar. Ciro também comentou, fez uma pergunta sobre saúde para a Marina, e depois ele usou essa oportunidade para falar do projeto das policlínicas lá no Ceará, que é um projeto relativamente bem sucedido. Tem uma coisa interessante para falar de Boulos, que ele se posicionou contra os subsídios agrícolas. E Paulo Guedes, recentemente, na entrevista da Globo News, que é o principal economista de Bolsonaro, se posicionou contra os subsídios agrícolas. Aí pode ter gente pensando assim, poxa, mas Boulos é a extrema esquerda, Paulo Guedes é a extrema direita. Por que ambos são contra os subsídios agrícolas? Eu ajudo vocês a compreender isso nos meus vídeos sobre a diferença entre libertário de esquerda e libertário de direita. Porque o Boulos está assumindo uma postura libertária de esquerda e o Paulo Guedes libertário de direita. Mas no que tange subsídios agrícolas, que é a interferência do Estado na economia, embora os motivos para eles serem contra são diferentes, no caso do Paulo Guedes é a isonomia de competição e no caso do Boulos é o não beneficiamento de o grande capital. Ou seja, os motivos deles são diferentes, mas eles chegam à mesma conclusão porque eles estão partindo de uma perspectiva relativamente libertária. No caso do Boulos, libertária de esquerda, no caso do Paulo Guedes, libertária de direita. O Paulo Guedes se diria liberal, mas o ultraliberalismo dele se aproxima mais dentro da política americana do que se chama libertário de direita. Não é? Então vocês devem ver vídeos meus no canal sobre isso. Ciro, então, questiona o teto de gastos quando fala do Museu Nacional. É bom lembrar que a queda do museu não foi por causa do teto, mas o teto ele é simbólico porque a manter o teto e a manter a DRU, o que vai acontecer vai ser a desvinculação das receitas da União, né, o que é a DRU. Isso ser mantido, o que vai acontecer vai ser a dificuldade do financiamento de tudo, né? Educação, saúde, tecnologia, infraestrutura. Nisso, Ciro está corretíssimo. E ele bateu o Alckmin de uma forma que eu achei muito interessante, que foi a questão do Museu Ipiranga, que é o segundo museu mais importante do Brasil, ele está fechado, e mostrando uma certa incompetência do Alckmin nesse quesito, e o Alckmin não conseguiu se defender muito bem, não. Né? O Meirelles cometeu uma falha assim que chega a ser engraçada. Na pergunta sobre paridade salarial, eu acho, não tenho certeza, teria que checar, mas eu acho que a Marina ainda não tinha sido perguntada. E numa questão sobre a mulher, ele resolveu pedir os comentários de um outro homem, tendo uma mulher disponível aí. Do ponto de vista simbólico, foi uma escorregada
Não sei se eu fui o único que percebi, né? Mas eu achei uma escorregada na bola. Ele deveria ter, pelo menos, ter dito a Marina, nem que fosse para alguém dizer, não, a Marina já foi perguntada. Mesmo que ela já tivesse sido, mas eu acho que ela não foi. Naquele bloco, eu acho que ela ainda não tinha sido pedida para comentar. Aí depois teve uma discussão sobre os Correios, a Marina comentou que a solução não é nem privatizar, nem facilitar a competição com outros setores, e já existem inclusive outras empresas que fazem entregas no Brasil. Enfim, os Correios não têm o monopólio das entregas. Agora, o Correio são a principal instituição utilizada para isso porque é a que abrange todo o território nacional. Às vezes as pessoas, quando falam de privatização dos Correios, eu acho que elas se esquecem de algumas coisas. Por exemplo, se não houver interesse comercial em entregar coisas em lugares distantes, das duas uma, ou o preço vai ser completamente exorbitante em uma empresa privada, ou as coisas nem vão chegar, nós vamos voltar para uma coisa estilo século XIX, XVIII, quando nós não tínhamos esse meio de comunicação e pessoas que moravam em lugares mais isolados não tinham a possibilidade de usar uma instituição como os Correios. Além disso, se privatiza os Correios, ele tenderia a ter um monopólio forte desse tipo de comunicação e empresa privada, quando tem um monopólio, eleva o preço. A única solução dentro do espectro de mercado seria combinar uma gestão pública para atingir todo o Brasil com a expansão de competição. A competição já existe, eu não sei se nós precisamos dar muitas facilidades. Tem que sim melhorar a eficiência, a transparência dos Correios, e Boulos usou a palavra central. Eu não gosto muito da expressão controle social, eu prefiro participação social, mas sim, participação social sobre as entidades públicas é o elemento central para você produzir maior eficiência, melhor gestão e tudo mais. A Marina, né, nesse debate, foi a primeira vez que ela começou a usar muito o nome das pessoas de destaque na equipe dela. Ela usou muito o nome do Eduardo Jorge, e, na verdade, isso daí é uma tática, porque Marina sempre falou aquele negócio assim, como é que ela diz? Ela diz, eu vou governar com os melhores. Agora a tática dela foi, em vez de ficar dizendo, vou governar com os melhores, como se os melhores fossem essas pessoas ocultas, ela começou a dar nomes aos melhores. Eu não me lembro do nome de todos, mas ela soltou vários nomes. E eu acho que foi uma tática aí. Houve algum tipo de orientação para ela ir soltando esses nomes, né? O outro momento que eu achei engraçado foi quando Alckmin estava debatendo com Marina. Eu nem me lembro mais qual era o assunto, porque a cara da Marina não deixou eu me concentrar no assunto. Ela fez uma cara de descrédito. Eu não vou conseguir imitar, mas era um negócio assim. E ela não estava acreditando nada do que o Alckmin estava falando. E eu juro pra vocês, eu sou um cara assim que tento ficar concentrado no que as pessoas estão falando, faço anotações, mas naquele momento eu me desconcentrei. Eu prestei atenção, foi na cara que ela fez pro Alckmin, né, que não tô comendo nada do que você tá falando. Desculpa a expressão, mas enfim. Depois se discutiu gestão pública, o Ciro falou em profissionais de gestão pública, com carreira e afins. Eu percebi muita propaganda do PSDB no intervalo do debate. Eu não sei se vocês perceberam isso, mas eu não sei se o PSDB comprou aquele horário, ou isso faz parte do horário eleitoral gratuito e deu a coincidência de ficar no intervalo do debate. Enfim, foi misterioso para mim, mas isso aconteceu muito. Agora vamos resumir um pouquinho cada candidato. O Álvaro Dias, ele está querendo ser o candidato do combate à corrupção. Aliás, ele puxa quase todo tipo de assunto para isso, e para a experiência dele como governador lá no Paraná. Mas isso não funciona para ele crescer muito, não só por ele ser de um partido menor, o Podemos, e ele ser menos conhecido nacionalmente. Não funciona porque o brasileiro não tende a acreditar em político quando ele fica falando em combater a corrupção. Quer dizer, é uma tática meio furada, porque isso já foi utilizado várias vezes, e eu acho que diante de tantos escândalos, alguém pode até
digamos assim, não digo botar a mão no fogo, mas assim, acreditar que Álvaro Dias é ficha limpa, que Ciro Gomes é ficha limpa, que Marina Silva é ficha limpa. Mas eu acho que o povo brasileiro não acredita mais quando alguém vai dizer: ah, minha principal bandeira de campanha é combater a corrupção. Isso, enfim, há um certo descrédito pelos exemplos recentes, né? O Alckmin, eu acho que tem um determinado momento do debate que Alckmin estava tirando uma com a nossa cara, não é possível. Eu fiquei muito chateado com ele, porque ele falou de pacificação e citou a vice dele, Ana Amélia. A mesma Ana Amélia que tinha dito pro pessoal do Sul escorraçar a caravana do PT, uma caravana que tinha sofrido tiros, um atentado. Imagine se tivesse gente ferida quer dizer, depois dela ter dito isso, ela teria incentivado mais violência. Quer dizer, Ana Amélia, a pessoa para falar de pacificação, eu fiquei revoltado quando o Alckmin falou isso. Sou muito sincero com vocês, fiquei muito chateado. Fiquei aborrecido mesmo. Fora isso, o que pode se dizer do Alckmin é que o Alckmin usou muito a experiência de São Paulo. Ele cita muito os dados de queda do homicídio em São Paulo, que houve uma queda significativa. É um dado favorável que ele realmente tem que usar a seu favor, que se discute hoje tanto segurança, e houve uma queda realmente significativa. Alguns especialistas dizem que é porque o PCC se espalhou para o resto do Brasil e que em São Paulo não há guerra de facções, isso diminuiria a quantidade de mortes. Eu não sou especialista nisso para avaliar quem é que está certo e quem é que está errado, mas eu acho que Alckmin está certo em usar esse dado, que é um dado que o favorece. Fora isso, a participação de Alckmin não teve mais muito destaque. Tanto é que no Twitter, vocês viram ali, ele não ficou numa posição tão generosa assim. Né? Ciro Gomes ficou lá na frente, Boulos na frente dele, Marina na frente de Alckmin, quer dizer, 3 candidatos ficaram na frente de Alckmin. Mesmo em termos de comentários, se positivos ou não, ninguém sabe. Meirelles, ele fez uma coisa que eu já tinha visto na campanha dele e que também me aborrece bastante. Que ele fala como se fosse um favor que ele está fazendo pra gente, ele ser candidato, sabe? Como que diz assim, eu sou riquíssimo, estava no topo da profissão, podia estar nas Bahamas, entendeu? Ou nas Bermudas, já que ele tem que contar lá, isso foi comentado, tomando um drink e tal. Ele não fala assim, mas o que ele diz leva a gente a pensar isso aí. Mas eu, assim, abnegado, vim ajudar o Brasil, porque, enfim, eu, sabe, tenho esse compromisso e tal. E que estou fazendo esse favor para a população brasileira. Eu acho esse discurso o fim da picada, entendeu? Claro, você poderia usar o discurso que eu desejo contribuir para o Brasil me deu a oportunidade de chegar ao topo da carreira e por isso eu quero agora dar de volta ao Brasil. Se ele dissesse isso, beleza, beleza. Mas ele não diz, o jeito que ele fala é como assim, eu não precisava disso e tal. Como se, por ele ser tão rico, ele podia estar lá no bem bom e ele está fazendo esse grande favor para a gente. Mas os outros precisam da carreira política e tal, estão fazendo isso porque precisam. Desrespeitando os concorrentes, inclusive porque ninguém sabe exatamente quais são os motivos de cada um. Assim como eu posso pensar coisas boas em relação ao Meirelles, como ele quer contribuir com o Brasil e tal, eu posso pensar coisas ruins, que ele está fazendo isso por ego, que ele está fazendo isso por ambição de poder, que ele já tem dinheiro, mas agora ele quer poder. Se for para especular, a gente pode especular coisas boas e coisas ruins. Assim como pode se especular coisas ruins em relação a Boulos e Ciro, pode se especular coisas boas. Isso a gente pode fazer em relação a qualquer um. Então, enfim, é pura especulação, a gente sabe ou não sabe. Então, não me agrada esse tipo de coisa. Boulos, então, falou de empatia e solidariedade. É uma mensagem que ele já tinha usado antes e eu acredito que foi uma mensagem adequada para o contexto. Todo mundo diminuiu o tom e ninguém criticou Bolsonaro diretamente. O que era esperado depois do que aconteceu. Mas eu quero ver até quando isso vai se sustentar. E também quero ver se já no próximo debate nós teremos Haddad.
oficializado como candidato. Existe uma expectativa que ele seja oficializado dia 11. E em breve eu vou começar a fazer vídeos sobre as entrevistas que Haddad tem feito, já analisando ele como candidato. Algumas pessoas começaram a me perguntar, por que você não está analisando Haddad e tal? Eu não tenho analisado muito Haddad, porque até agora ele era vice, e o candidato oficialmente do PT era Lula, embora a gente soubesse que provavelmente seria Haddad na realidade. Não é? Mas é isso aí, gente. Fora isso, não sei muito mais o que dizer. Eu acho que, do ponto de vista da comunicação, quem foi melhor foi o Boulos, mas ele precisa começar a se defender. Eu acho que Ciro Gomes foi bem, mas ele poderia ter ido um pouco melhor em alguns momentos. Eu acho que especialmente quando ele foi falar da saúde, ele teria que tentar detalhar um pouco mais a questão das policlínicas. O problema é que o tempo é meio curto, não é? E ninguém conseguiu direito bater muito bem em ninguém. O único momento assim que eu me lembro de uma pancada mais dura foi o Museu Nacional Ciro no Alckmin. De resto, os candidatos escolheram para conversar, em geral, os aliados. A Marina deu uma pancadinha em Alckmin também que machucou, com a coisa do PSDB e de suas lideranças estarem sendo investigadas, mas ele fez a defesa padrão, que quem é corrupto tem que ser punido e tal. Enfim, não teve assim maiores novidades nesse aspecto. Se você gosta do que eu faço aqui, se lembre sempre de dar um like, compartilhar e se inscrever no canal, que é muito importante para mim. Um abração, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.